Jornal em Foque Popular e Post TV apresentam Eleições 2024. Nós informamos, você elege. Um oferecimento Quevex do Brasil, Jazida Jeremias, Sul Concretos. Eleições 2024. Nós informamos, você elege. Olá, nossa entrevistada de hoje do projeto Eleições da Post TV é a Juscelia Costa Correia. É nascida em Araranguá, filha de Manuel Costa e Rosa João Costa. É professora aposentada do ensino médio. E mais recentemente agora ela é psicanalista. Ela é especializada, né, em psicanálise e faz atendimento, né? Então, ou seja, ela não parou com a sua carreira, ela deu continuidade depois de se aposentar, então, como professora. Ela é viúva do Nazário Correia, é mãe da Naracélia e do Nazarico, né? E tem 2 netos, o Otávio e o Miguel. Miguel, que é filho da Aline, que é policial civil, que é em Araranguá. A minha nora. É a nora dela. E ela tem uma trajetória política interessante. Ela foi filiada ao PDS na época, hoje é o PP, o Progressistas, né? E teve uma curta passagem pelo PTB, mas a gente vai falar daqui um pouco mais sobre isso. Apesar de não participar de política, mas ela sabe, acompanha, está vendo que tudo que está acontecendo no país, aqui na região, enfim, ela é muito bem informada. Nossa entrevistada de hoje é a Juscelia Costa Correia. Seja muito bem-vinda à Post TV. Tá, é um prazer estar aqui, Everaldo, e eu vou te confessar e confessar para todos que estão assistindo que é um prazer falar de política para mim. Eu mesmo que eu me cuido, eu vinha vindo, né, agora para cá e vinha pensando, eu vou ter que dizer isso. Até a minha profissão hoje, ela é uma profissão delicada porque eu vou receber no consultório, eu não sei quem que eu vou receber. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com essa questão partidária. Agora, a partidária eu já dou conta. Já estou dando conta bonito, não estou me perdendo. Tem lá o Nazarico que faz a contenção, tem a Nara que faz a contenção, e eles fazem com eles também, mas gosto muito de falar em política. O nosso propósito, então, é falar da história da política, né? E nada melhor do que falar com a Juscelia, que foi a segunda vereadora de Araranguá. Para quem não sabe, Maria Zita Machado foi a primeira vereadora. Hoje ela mora em Porto Alegre e está... não quer falar mais do assunto. Já tentei conversar com ela, entrevistá-la, mas ela não fala sobre política. Mas aí a Juscelia vem como a segunda vereadora. Mas antes disso teve essa trajetória, né, que começou a partir do Manuel Costa, né? Pai dela muito envolvido na política, né, na época. E aí teve a história daquelas eleições em que houve a cassação da chapa, né, do Mariano e do Manuel Costa. Ambos eram pré-candidatos e acabaram mudando de partido, enfim. Conta para nós um pouquinho como é que foi substituir o Manuel Costa naquele momento da tua vida. Na verdade, foi uma surpresa, né? Porque eu acho que o sonho de toda mulher, acredito que uma grande maioria das mulheres, que isso é da entranha, né, da alma, é ser mãe. E eu, na época, eu estava grávida de 3 meses e é todo cuidado. Eu sabia, né? Eu já lecionava no magistério, então eu já trabalhava muito com essas questões da maternidade também. E eu queria ser mãe, um desejo bem grande. Engravidei, estava grávida de 3 meses e o pai, na época, tinha sublegenda. Então, na época, era o pai um candidato do PDS? Do PDS. E o Mariano também. Então, era na mesma chapa. E o PMDB, então, tinham 3 candidatos. E caçaram, porque eles tinham, não sei o que eles tinham se filiado antes do processo,
Não. E não se desfiliaram e vieram... Ficaram com dupla filiação, na verdade. E ficaram com dupla filiação. Aí cansaram a chapa. E eu nunca, na minha vida, olha, eu tinha envolvimento na comunidade, eu fui do Rotaract, eu fui presidente do Rotaract, participei de todas as atividades junto com muita gente aqui de Araranguá. O Everaldo Apolinário fala até hoje que eu casei por causa do Rotaract. Olha só. Mas é uma história também. E foi no ano de 1982, né? 82. Porque foi o ano da eleição do Manuel Mota, né? Foi. Como é que ficou, no caso, a chapa do Manuel Mota na época? Eram três candidatos. Eu ainda falei essa semana com o filho dele sobre isso, né? Numa visita que a gente recebeu e ele contou essa história lá para esse pessoal e eu estava perto. Era o Paulo César, o João dos Pinto, né? O João da Silva e o Mota. E o Mota seria, dentro do PMDB, o azarão, vamos dizer. Claro. Mas foi o sortudo, porque o que aconteceu? Com a impugnação da candidatura dos dois, do pai e do Mariano, eu fui a escolhida. E, na verdade, eu consegui manter os votos do pai. Eu consegui. Né? Ali, não foi eu, a Juscelia, que conseguiu. O meu nome, a minha indicação somou, agregou. Eu já tinha experiência de trabalhar no ensino médio, então eu já vinha e eu sempre participei. E no caso, a sublegenda do PDS na época colocou quem, além da Juscelia? Porque daí substituíram dois. Aí foi o seu Ernesto Greck. Vocês só tiveram dois candidatos? Só dois candidatos. O seu Ernesto foi escolhido pelo lado do Mariano. E daí eu, na verdade, nunca esperava isso. Nunca. Eu conto isso, eu conto isso como um susto. Uhum. Daí foi feito até porque daí teve mais uma situação interna e daí teve que ver quem é que ia e não tinha jeito. Se tivesse na época 3 candidatos, o PDS, tu achas que poderia ter sido diferente, ter um outro candidato mais forte, somaria a sublegenda de vocês? Poderia. Poderia ter mudado a história, né? Poderia. Porque naquela eleição... Se não tivesse a sublegenda, a história era outra. Até porque você foi a mais votada entre todos os candidatos. Todos eles. E uma coisa que eu tenho que reverenciar agora, assim, eu acho que eu nunca fiz isso. Eu tenho que reverenciar o Mota, porque o Mota, ele ganhou a eleição e eu fui nomeada naquela época a ser supervisora local de educação, depois da política. Então, todo o evento que eu ia, o prefeito estava, sabe? Porque eu era na educação, então quando eu era chefia do município, o Mota também estava. Era um cargo estadual na época? Era estadual. Cargo do Estado, né? Era estadual. É equivalente hoje ao que? A gerente de educação ali da... abaixo da regional. Eu era local só. Eu nunca fui regional. Eu sempre fui local. Entendi. Os cargos, tudo que eu assumi era local. E o Mota ia para o palanque, né? Então, ia para a cerimônia. Mas não tinha uma que ele não dizia bom dia, Juscelia, boa tarde. Toda a vida. Ele nunca... Tipo assim, ele sempre salientou a minha presença. Tá certo que eu representava um setor, né? Só que ele ficou com aquele gostinho ali de que acabou ganhando da candidata mais votada? Não sei se foi isso dele. Sabe o que eu achei? Assim, um respeito. Era um respeito, porque daí a minha gravidez continuou, né? E eu... Fosse para a eleição grávida, né? Olha, grávida, 3 meses. Ô, Juscelia, e em relação àquele momento ali também tinha um modelo diferente, por exemplo, na questão do vice, né? Os vices era o quê? Um vice para cada chapa? Sim, era isso? Quem era o vice de vocês, né? O Tonhão, Antônio Pereira. Antônio Pereira. Tonhão, vai ser um dos nossos, inclusive, dos nossos entrevistados aqui. O Tonhão, ele era na época, era um bom vice. Assim, ele agregava, sabe? Ele agregou com o pai. Lá com o seu Ernesto Greck, era o seu João Crascampo. Também era só porque eu acho, assim, foi 1 mês de campanha, né? Para bancar tudo isso ali. Uhum. Então... E o Mota ganhou na época o seu Walter Pacheco Filho, o Walter dos móveis lá. Isso, o seu Walter. Seu Walter, os dois era o time do MDB, né? Era puro, E como é que era naquele momento, Juscelia? Que, obviamente, que era um período
né, de um pós-ditadura militar ali, estava ainda nesse período já de quase transição, nesse período. Sim. Como é que era o clima, o ambiente político na época? Era quente. Era pesado? Era pesado. Ainda aquela briga, né, da dupla dos dois partidos, que eram duas siglas, né? Mas aí era bipartidarismo? Era muito dividido. Tu tinha facções, como diz outro, não é facção... Isso, não é facção. Não é facção. Tinha grupos, né, tipo dentro da própria agremiação, e tinha também os 3 que também tinham. Mas era uma disputa muito ferrenha. Mas eu só tenho a agradecer, assim, ó, quando terminou a eleição. Claro que eu estava grávida, daí sabe que grávida tem um diferencial, né? Mas, assim, ó, um respeito por eles, assim, o Paulo César, o João dos Pintos foi sempre o mais aguerrido, né? Com todo o respeito que ele já foi. Uhum. Hoje ele já tinha se tornado, assim, um grande amigo. A Nara, que se dava muito bem com ele, a minha filha, né? Ele viajava, com certeza era cliente dela lá da empresa. Se dava muito bem, muito bem. Eu acho que ele devia contar essas histórias para ela também, ela não falava. E como é que era a questão daquele período, assim, falando da questão militar, né? Porque tem gente que fala mal, tem gente que fala bem do período, né, da ditadura militar. O cargo, por exemplo, de governador era um cargo indicado, né? Eu acho que, se não me engano, em 82 era o Espiridião. Não, esse já era? Ele foi eleito? Na eleição, ele ganhou também na eleição, na mesma... Foi na mesma eleição, né? Uma eleição conjunta, né? Foi, ele já ganhou no Espiridião? Voto. Foi. O Espiridião a mim. E ele não era militar, ele foi eleito já? Foi eleito. E aí bem votado. Mas ainda, tipo assim, claro que a transição da ditadura para a democracia, né, ele foi o ano de 85, ali, que daí teve as eleições indiretas do Congresso, lá com Paulo Maluf acabou sendo derrotado no colégio eleitoral na época, né? Não foi o povo que votou na primeira eleição, né? Que veio acontecer só em 89, depois na eleição direta. Mas naquele momento ali político, como é que era essa questão? Como é que vocês da política sentiu ali? Como é que era ser político naquela época? Era complicado, né? Porque ainda tinha muitos, assim, vamos dizer assim... Eu vou usar um nome aqui, mas eu não gosto de falar porque eu também admiro os militares. Eu não consigo ver só o que é ruim neles. Sim. Porque hoje, se a gente for fazer um parâmetro, olha, é complicado pela maneira como é conduzida a situação hoje. Mas na época era muito forte, né? A influência, a luta. Mas eu, quando candidato, eu nem notei que tinha influência militar. Eu sempre notei que tinha muita... até hoje, pessoas despreparadas. Muitas vezes de um lado e muitas vezes de outro. Mas o fato, por exemplo, de vocês que eram do lado da Arena, né? Que era essa turma da Arena. Vocês tinham alguma dificuldade ou por ser do lado mais próximo a essa ala que governou ali mais próximo dos militares, vocês tinham algum benefício por serem desse lado? Não. Eu nunca senti isso. Eu sempre achei que o pai investia muito, porque o pai era, eu vou até comparar, né? Vou dizer assim, o pai era um homem que gostava, que queria, desejava ter sido prefeito de Araranguá. Eu acho que ele era tipo o azarão igual o Mota. O Mota era um azarão que deu certo. E o pai era o azarão do partido, mas não deu certo. Ele só foi vereador, né? Em 1962 ele foi... Mas, né, na tua opinião, então, se ele não tivesse sido cassado, ele poderia ter ganho essa eleição? Poderia. Era bem possível. Era bem possível. Não, os votos não eram meu tudo ali. Eu agreguei, vamos dizer assim. Sim. Eles me seguraram lá. Daí, como é que foi dito na época, né? Quando a outra pessoa se interessou de querer ser, seu Maneca, o senhor prefere empurrar uma jamanta ou uma carroça, um Fusca? Um Fusca. Né? Assim, num tom de brincadeira, mas aconteceu.
Eu não estou aqui me achando, porque depois fui vereadora e não fui assim tão bem votada, não. Eu fui eleita lá no apagar das luzes já. E no caso, especificamente das mulheres na política, naquele momento, tinha algum tipo de preconceito por ser mulher? Não, comigo não, nem grávida, né? Porque ali era para as mulheres, não. Havia da oposição ameaçando que mulher não podia ser candidata, que mulher grávida tinha que ir para casa cuidar do filho. Uhum. E eu botava um cinto ainda, né? De 3 meses, a barriga estava aparecendo. E naquele período, Juscelia, falando das eleições propriamente ditas, né, no dia da eleição, enfim, aquele período da eleição, tinha alguma força oculta ali? Porque eu me lembro que já entrevistei algumas pessoas daquela época que falavam, não, porque naquele período, sim, tinha alguns candidatos eram favorecidos, no dia da eleição tinha aquele candidato que era preferido, que era ajudado, e o outro era atrapalhado, era truncado pelas forças, enfim, policiais, o judiciário, enfim. Vocês chegaram a sentir isso na pele ou não existia, né? O que tinha naquela época tem hoje mascarado de outra forma. Uhum. Tá? Se eu tiver que dizer, eu não vou duvidar desse comentário. Uhum. Eu sei que tinha preferências, que tinha nomes que eram mais aceitáveis dentro da própria agremiação. Uhum. Mas eu sentia que era muito difícil, assim, ser candidato, gastava muito também. Então, geralmente, os candidatos sempre, de uma forma ou de outra, sofriam muito. Tinha uma outra coisa que eu acho legal, que já me falaram sobre isso, inclusive, também, que era a questão, por exemplo, do eleitorado. Até a semana, outro dia aí, eu entrevistei uma pessoa que falava sobre isso, que é o caso do Osmar Nunes, por exemplo, aquela história do Tostão contra o Milhão, que Araranguá tem um pouco dessa história de não votar muito em quem é muito endinheirado, enfim. Não, mas a regra já provou que não. Senão o primo não tinha se elegido duas eleições, tinha sido eleito. Mas por quê? Por que ele foi eleito na época? Ele foi porque o poder aquisitivo dele era favorável. Sim. Ele conseguiu bancar também e ele tinha muita influência, né? E ele foi um empresário de grandes recursos. Mas olhando para os outros... Mas os outros... Nery Garcia, um advogado. Mas teve quem apoiou. Paulo César, né? Com a máquina. Não sei. Eu até sei, mas eu não vou dizer aquilo que eu não posso provar. Mas assim, teve... Não. Nunca sem recurso. O Osmar Nunes, o seu Osmar, ele era radialista. Isso. Tinha a influência da voz ali, do microfone, né? Ele tinha, vamos dizer assim, uma parte da eleição pronta. Então, o que aconteceu naquela... Eu era pequenininha naquela eleição, tá? Eu cheguei na posse escondida do pai, do colégio. Já gostava de política mesmo, adorava. 7 anos, o cabelo bem vermelhinho, tinha que me esconder, porque se ele me visse, eu ia apanhar quando chegasse em casa. Mas as professoras levaram, mas eu me cuidei, né? Porque ele não gostava, assim, que a gente saísse. Aí, não. Sempre teve apoio. O seu Osmar teve. O seu Osmar teve apoio. Eu não vou abrir aqui, mas... Teve também. Eu sei que teve. Mas ele era contra, na época, o Walter Belizoni, que era o... mas daí era o homem mais rico de Araranguá. Era um tostão contra 1 milhão. Exatamente. Tá, mas só que esse um tostão, ele era. Mas quem estava apoiando era grande grupo. Claro. Talvez o grupo Crisa e companhia, sei, né? Tinha os apoiadores, grupo Freitas na época lá. E tinha a turma de Araranguá também. E ninguém era isolado na política, né? Tinha, por exemplo, na época, o apoio do Afonso Guizzo, aquela turma toda. Porque o Walter já era da outra ala, né? O seu Walter é do PSD. E o Osmar da UDN. Então, era a ala que depois ficou PMDB e Isso. PDS. Isso. A UDN virou o contrário, né? O UDN que virou o PDS
na história lá. É. Aí teve o PSD juntou com o PTB e formaram um outro partido, né? Mais ou menos por aí, também, né? Ô, Juscelia, em relação, então, falando um pouco mais da questão eleitoral, né? Daí passamos essa questão da eleição, daí tu não ganhou a eleição, obviamente que deve ter ficado chateada, né? Porque, poxa, eu teve estava mais votada. Depois, quando terminou a eleição, eu disse assim, não... Mais aliviada do que... Não, eu tenho que cuidar dessa barriga, porque esse é o meu tesouro, eu dizia. Se bem que tu ganhasse a eleição, tu ia tocar a eleição, passava, estava tudo certo. E no caso, o pós, aí terminou a eleição. O que a Juscelia foi fazer? Voltou para dar aula, passou? Não era nem efetiva nem na era, época, não era nem professora? Efetiva, eu não tinha vínculo com o Estado, eu trabalhava na rede particular, eu trabalhava na rede estadual e demorou muito para eu conseguir, através do concurso, me efetivar. Mas essa supervisão de educação era um cargo de confiança? Comissionado. Ah, no cargo de comissionado. Daí eu fui nomeada pelo Espiridião Amin, com apoio de algumas lideranças de Araranguá. Tá, e aí... Isso eu reconheço, não... Sim. Não... Aí, no caso, passou esta eleição, tu já foi te preparando para a próxima? O que tu falou, não, ali era só para cumprir aquele papel? Não, eu sempre gostei, sempre participei, sempre pedi voto. É uma coisa que eu gosto de fazer. Hoje eu não faço, né? Mas eu gostava muito, gostava de me posicionar, né? Gostava de ter... Não. O lado era sempre bem claro e bem definido. E o Nazário gostava muito também. Então, chegou um ponto que ele fez a frente, assim, de participar. O teu falecido marido, ele era aquele cara dos bastidores, né? Era. Trabalhava muito nos bastidores, Sim. conhecia todo mundo, né? Enfim, ele te ajudou bastante politicamente também, né? Sim. E ele fazia o que na época? Qual era a atribuição dele? No que ele trabalhava? Na verdade, ele teve um posto de gasolina aqui embaixo. Aqui em Araranguá, não? Não, aqui na colônia, ali por aqui. Polícia Rodoviária. Na Polícia Rodoviária. Eu acho que é onde a gente entra para cá, ou Isso. para lá. Ele teve alguns negócios, que quando eu conheci ele tinha ele tinha 2 churrascarias lá em Campos Novos. E daí o problema nosso foi que eu não queria vir para Araranguá. E o pai convidou. E ele aceitou. E ele veio. E eu disse para ele que não era para vir. Não era para vir. Daí, quando aconteceu tudo isso, nós falimos, o pai faliu, nós ficamos a 0. Tudo isso que tu diz é o pós-eleição, a derrota eleitoral? Pós-eleição. Se eu for falar da minha parte, que eu não sei se é pertinente ou não, mas a gente literalmente faliu. Depois, aí o processo foi violento, né? Foi bem, sobrou para todo mundo. Tanto que os filhos não gostam por conta disso. Quando eu me envolvo, né? Quando eu me envolvia. Porque todo mundo sofreu as consequências do pós-eleição. Foi a família. Teve perseguição política depois? Teve isso depois também? Teve. De quem? Tinha. Quem perseguia, né? Do lado... se eu falar que foi o Mota, eu estou pecando. Mas era uma ala do MDB, de repente? É uma ala do MDB. Eles estão no governo, quem é contra é contra. Nossa, e ali durou muito tempo. Durou muito tempo. Foi bem, assim, bem pontual. Bem de perseguição mesmo. Juscelia, teve um momento... Eu comecei, por exemplo, a acompanhar a política já pequeno também. Sim. E eu tenho aqui na minha memória uma época em que existiam aqueles comícios gigantes, os showmícios, né? Sim. Tinha um comício, depois tinha show musical, então arrastava assim, multidões. Eu lembro de comícios em Araranguá, que metade da cidade estava lá. Era uma loucura, era fora do normal na época. Vocês na época podiam fazer? Podia, comício, e como é que era? Era nesse modelo? Não era de baile, assim, não tinha música, não tinha nada, não tinha festa. Festa foi mais para frente? Depois. Foi mais para frente. Eu lembro dali da eleição do Neri, da eleição do Neri, da eleição do Dal, já tinha comícios gigantes aqui na cidade. Sim, mas ali já foi mais, como é que é? Já foi mais profissionalizado nessa área. Não, mas os comícios eram enormes. Na hora que eu subi ali na matriz, que eu ergui a cabeça e que eu olhei o Povarel, eu disse, Nazário, eu não vou conseguir discursar aqui. O Amin veio, ele teve que descer comigo, me acalmar lá atrás.
E eu vim e fiz. E isso exatamente era um dos pontos fortes teu. Tu era uma oradora que... Eu não escrevia nada. Quando pegava o microfone na mão, falava, eu lembro de teus discursos ali em praça, enfim, era muito legal. Era bem assim, mas eu não posso negar. Isso era uma... Eu não posso negar. E eu tenho uma filha que sabe assim, quando ela pega, não é política. Mas se ela fosse para essa aula, certamente seria uma política tão... Mas nem pensar. Ela, se tocar num assunto, eu estou tocando aqui pela facilidade de oratória que ela tem. Uhum. A Nara Célia. A Nara Célia. E o Nazarico se controla muito. Ele já não é mais parecido com o pai, com o Francisco Nazário? Ele é mais... Ele é aquele mais de bastidor, mais... Tá, e entrando numa outra... é falador também. Fala bastante. Não, é verdade. Tu conhece? Conheço bem. E em relação ao pós, né? O pós-eleição, né? Claro, falava dessa questão, né? Você sai da eleição, daí tem essa dificuldade financeira, enfim. Aí como é que entra... Punk. E como é que esse período, então, entre as eleições que vocês perderam ali e essa eleição que tu acaba sendo eleita vereadora, né? Que foi que ano? 97. Bem mais pra frente. Nem eu... Mas, olha, rapaz, se eu contar que eu queria ser vereadora, que eu lutei para ser isso, eu caminhei, não. Uhum. Quase que eu fui o azarão também ali. Mas nesse período, entre aquela eleição de 82 e a tua eleição em 97, foi a primeiro mandato do primo? Foi, né? Então, entre essa eleição e o primeiro mandato do primo, lá quando foi eleita vereadora, como é que foi esse caminho, né? Já que foi bastante tempo. Foi difícil, porque daí eu era muito... como é que eu vou dizer? Eu sou muito ferrenha. Quando eu fiz aquela... que foi o Nazário que fez aquilo ali no PTB... mas vamos falar disso, vou chegar lá. Eu não gostei daquilo ali. Nós vamos chegar no PTB. Mas eu não gostei daquilo ali. Mas antes disso, né? Porque até 96... Antes disso, o pai foi vice do Mota. O pai foi candidato a vice do Mota. E o pai chegou aí em mim para pedir o voto para ele. Eu disse, pai, como é que eu vou votar no Mota? Que ano que foi isso? Foi no mesmo ano que eu fui eleita vereadora. Em 97? Ele só não pediu para mim não ir ser candidata. Era para eu... né? Agora eu já estou contando coisa que eu não falo. Daí... e não gosto de falar. Não gosto porque eu acho que é uma coisa pessoal. Tu eras candidata pelo então já... Era PDS ainda, hoje já era PP. É PP. PPB, né? 97, PPS, PPB, não. Por ali. Já mudou várias vezes, mas acho que provavelmente era PP. Eu era o PP. Era PPB, né? Eu acho que era esse aí. E tendo o pai candidato pelo outro partido. Como é que vocês negociaram essa questão? Tipo não assim, negociamos. Não houve? Não, tinha, por causa da história toda, era um relacionamento bem truncado com o Nazário e ele também. Foi bem difícil. Então, foi uma questão... Foi assim, hoje eu paro para pensar e digo, ai, meu Deus do céu, como é que aquilo foi suportado? Uhum. Mas vocês chegaram a se cortar relações por conta disso? Sim. Aí quando alguém diz assim, eu ignoro pessoas que brigam por causa de política. Depende do caso. Então, tu pode não gostar. Quando um ofende o outro, quando um desrespeita o outro, e nós assim, e o Nazário aceitou, eu fui convidada a ser candidata, e daí a gente conversou e ele aceitou, e eu disse, não, como sempre eu não digo que não, né, porque eu gosto, né, hoje não. Entre essa eleição para vereadora e essa tua eleição como, né, candidata a prefeita na época, teve algum outro momento que tu estava disposta a participar ou acabou não participando por conta de alguém? Ou realmente só voltou em 97 por... Só em 97 porque... Convite de quem, né? Hã? A convite de quem? 97 era primo e Mariano? Do Mariano, né? Seu convite foi do Mariano? Tua relação era com o Mariano? Com o Mariano, Não, eu até achei que dava para trabalhar com o primo. Eu até cheguei a pensar que dava para trabalhar. Mas aí o santo não bateu, como diz o caso. Não, eu fui trabalhar e fui buscar o voto, né? Eu não fui a mais votada e nem a média. Eu fui a rapa do tacho. Acabou eleita me elegi na... Na época eram quantos vereadores? Naquela eleição?
Nessa que tu foste eleito? 12, não, né? Quanto que são hoje? Hoje é 15. Eram 11, provavelmente. 11 ou 12. 11 ou 12. Coisa assim. Tá, e como é que foi, agora voltando lá, então, como que foi esse período, então? 97 a 2000, tu foi eleita vereadora, né? Depois dessa histórica toda. Eu não... Como eu nunca imaginei que eu fosse ser uma candidata a prefeita, nunca na minha vida me passou isso. Eu achava que eu tinha os dois, o filho, estava criando, estava trabalhando, não era efetiva ainda também. E quando veio o convite, mas daí eu sei que eu fui um... Quase um azarão mesmo. Não, um azarão sim, né? Não, mas eu fui usada, vamos dizer assim. Uhum. Por quem? Fui usada pelo próprio partido. Mas o partido precisava de gente que puxasse voto, claro. Puxasse voto, mas eu podia dizer não, né? Sim. E eu não consegui. E como que foi o governo, em 97 a 2000, no primeiro mandato de Primo e Mariano? Como que foi o governo em si na época, assim? O que tu lembras? Assim? Eu, na época, quando eu vi a forma como o Primo lidava, não que eu vou dizer para aqui que o governo não foi bom ou foi bom, mas a forma como ele lidava com as pessoas e como ele lidou comigo foi horrível. Vocês romperam em algum momento? Rompi. Em que momento? Foi logo em seguida. No início do mandato, já? No início do mandato. Viraste de uma vereadora eleita de situação, tu vira uma vereadora de quê? De oposição? Não, independente. Independente. Eu jamais ia votar não pelo simples prazer. Não, eu debatia, pelo menos eu me via, mas eu só não apanhei. Nesse primeiro momento, a Câmara ainda era em cima da Prefeitura, né? Não era separada ainda, né? Como que vocês... como é que foi para vocês, né? Porque ao mesmo tempo que tu saía da Câmara, tu já estava dentro da Prefeitura. Não, mas nunca... Não. Teve uma relação boa nessa questão? Não tive relação boa. Eu saía pela porta, né? Se eu esbarrasse, eu fazia de conta que eu não via. Fingia. Fingia. Não, e naquele momento o Primo tinha a maioria... Fugia, não era fingia, fugia. Ele tinha a maioria, ele elegeu a maioria? Elegeu a maioria na eleição. Ele teve momentos ali que ele precisava conversar. Conversar em política comigo não conversava, sempre eram umas conversas mais... Ao pé, como é que é? Pé de ouvido. Eu não posso falar nome, nem vou falar aqui, né? Mas eu sabia, né? Como é que funcionava. Então, eu sabia que tinha vereador que ia lá e falava mal. Era só tu descer a escada, tu já sabia que não tinha nada de mal. Quem eram os vereadores da época, tu lembra? Assim, faz uma lista aí para relembrar pro pessoal. Não, outro dia eu encontrei o Jean. Jean Carlos. Era PFL, né? Eu encontrei o Jean e ele ainda brincou e disse assim... Essa que foi vereadora. Ele diz, eu sofri muito, né? Porque eu me banquei daí, né? Banquei sozinha. O Neno Fontoura era vereador? Não, é o Neno Fontoura, o Jean, o Joel Borges. O Gato Preto. O Cláudio lá da... Já era o Cláudio dos Passos? O Cláudio dos Passos. Foi a primeira eleição dele também. Quem mais? Daí eu, né? E tem mais. O Jacinto da Solé. O Jacinto do teu time. E aí foi a eleição do Loreni, a primeira, não? O Loreni também. Da Luz. Vai lembrando aí, vai. O Loreni também. Ajudar o Joel, o que cuidou da Casa de Cultura agora, fugiu o Lédio? Foi o Lédio, primeiro mandato do Lédio. O Lédio era um vereador. Isso. Eu me dou bem com ele até hoje. Não, eu me dou bem com todos eles. Eram os dois do PSDB que elegeram na primeira eleição, né? O Lédio e o Loreni. Não, e o Cláudio não era? Cláudio na primeira? Acho que pode. Também era PSDB. Enfim, era um time que muitos deles, inclusive... O Neno continua vereador hoje. Até hoje, Olha só. Não, o Neno, todos eles. Eu, vamos dizer assim, eu tinha algumas... O Enor Krieger tu botou aí, né? Não botei, mas o Enor é presidente da Câmara. Presidente da Câmara, E assim, eu me relaciono bem com eles, sabe? Onde a gente se encontra, não tem problemas, mas na época era muito acirrado.
Barão, talvez era. Barão também. Barão. O Barão, nossa. Silveira? Nesse Não. mandato, não. Silveira era antes. Putz. Silveira, não. Não, Silveira. Barão, não. sim. Barão já estava aí. Mas tem mais. É, Tem quantos aí? Eram 15? eu contei Não, 12 ou 15? Eu contei 12, 13, por aí. Deve ser isso mesmo. Não lembro agora. Tá. E aí, saindo dessa questão dali, o que naquela época era, né, como é que era a relação? Eu lembro que o primo, porque era o primeiro mandato, enfim, criou uma ideia de que o primo era um cara de pulso firme, que ia fazer as reformas e ao mesmo tempo ele era um pouco duro com as pessoas, enfim. Era o jeito dele, o que ficou de marca, né, daquele mandato? Para mim ou para o mandato? Para o mandato, enfim, de um modo geral, como é que era a cidade naquele momento? Cidade de Araranguá era o primeiro mandato do primo, como é que tu resumiria? Difícil, né? Assim, uma palavra só. Mas assim, como que era o modelo o que foi a primeira gestão do primo, né? Aliás, eu sempre digo, né, que como foi após aquela gestão do Neri, que foi muito tumultuada. Então, assim, parecia que a cidade de Araranguá era assim, se qualquer uma coisinha um pouquinho melhor já estava bom. Porque era o primo, o Neri pegou um momento difícil também da economia e tudo mais, né? Mas não. Na verdade, assim, ó, a pessoa que é líder, a pessoa que tem perfil como... Vamos lá, agora olha o que eu vou falar. Do primo. Sim. A qualidade do primo. O primo é um administrador, né? Porque ele ainda administra da maneira que ele consegue também. Deve administrar os negócios e os bens dele. Só que o primo não era político. Ele tinha uma assessoria ali que fazia o meio de campo. Uhum. E tinha que administrar também uma Câmara de Vereadores e tudo. No segundo mandato ele me parecia mais já politizado, mais fácil de lidar. Mas o primeiro mandato era mais difícil. Ele deve ter pago os pecados também, porque é complicado administrar em Araranguá da forma como vinha sendo. O histórico de Araranguá... Everaldo, não dá para assim, ó, se eu falar, eu não estou acusando ninguém, mas eu na verdade, eu tenho que me render, porque eu não tenho o perfil do primo, eu não tenho conhecimento administrativo do primo, mas eu tenho conhecimento do povo também. E isso eu sei porque eu trabalhei sempre com muita gente. Mas, assim, de administrador e tudo, eu vou saber como é que eu ia ser com o timaço que eu tinha atrás de mim também. No segundo mandato, tu já estava afastado, não participou de nada daí? Não, daí eu não fui mais candidata, eu não quis mais. Não, e nem participou da eleição, né, de uma forma geral? Não, porque daí o Nazário já tinha... Terminou em 2000, né? O pai já tinha morrido em 97. Isso. Não, 99. O pai morreu em 99. De 2000 a 2004 é o segundo mandato. O segundo mandato. E ali tu já estava afastada da política? Não, ali eu dei uma recuada. Ali teve uma história aí que tu pode me confirmar, que já faz anos isso, né? Mas, obviamente, na tua memória eu sei que está bem fresquinho isso aí ainda, que falavam que ali depois, nesse mandato, após o teu mandato ali, que tu acabou sendo alguém que nos bastidores ajudou a eleger a Cida Casagrande. Ajudei. A Cida Casagrande. Ajudei. Isso nem ela não nega. Foi eleita, inclusive... Escolhi a Cida para ajudar. Isso, e na época dizia assim, a Cida não aparecia na lista de ninguém como uma possível, era um nome novo, ela e Celso, no primeiro mandato. E aí saíram vocês, e eu me lembro, isso é uma memória minha, né? Tá. Então, assim, eu vi um comício, por exemplo, no Campinho, em que a Cida estava lá, era um comício daquele para né, chamar o pessoal para votar, e eu lembro da Juscelia indo lá e falou, minha candidata é a Cida. É? Então, assim... Foi. Ali foi uma fuga? Não. Ali não foi fuga. Ali foi se botar na frente mesmo. Eu não fui. Mas eu vou apoiar uma mulher. E eu disse pro Nazário, eu apoio, porque a ideia foi dele. Uhum. E eu gostei. Aí eu disse, não, então, ele assim, então eu vou achar alguém para te apoiar. E nós vamos apoiar.
E aí veio a Cida. A Cida até parente né? Como diz o outro. Então, ela é parente de verdade. Sim, a Costa, né? Do pai. Família Costa. Do pai, é. E o que eu fiz? Eu não olhei a sigla da Cida, porque se eu olhasse, eu não ia. Uhum. Mas na época não tinha, era forte. Já tinha, eu tinha a petezada, né, lá que me incomodava lá nos meus recintos de trabalho. Sempre me dei bem. Né? Relacionava bem. Relacionar, mas sofria que era um... E depois, mas aconteceu e depois isso. do mandato, teve alguma participação? Nada? Só ajudou a eleger para falar, eu tenho voto. Eu vou apoiar. Nada. Não. Daí parecia que eu tinha uma doença contagiosa. E depois disso, aí como é que ficou politicamente? O fato de ter ajudado a eleger alguém do PT? Para mim nunca me atrapalhou. Porque a posição era minha. E depois disso, né, se tu lembrar bem, a própria Cida e o Celso estavam no grupo do Gersi Pasquale. Sim. E foram, no segundo mandato, foram o calo do primo Menegali. Né? E eu não aprovava, não. Achei que a forma como foi também não, porque o outro... Falecido Gersi. Eu acho que aí é 2 pesos e 2 medidas. Daí aí Era uma briga de cachorro grande, como diz no interior. Então, aí chegamos num outro momento da história, que é o seguinte. Aí a Juscelia, que sempre foi ali da Arena, PDS, enfim, tudo dessa que eu falo aqui pode ter controvérsia, tá? Claro, não é a minha verdade. Como é que é? Essa não é a tua verdade. versão dos fatos. É a minha versão dos fatos. Mas ali, por exemplo, depois ali no ano de 2012, se não me falha a memória, daí quando teve a eleição do Sandro Maciel, não sei se foi na primeira ou na segunda, antes da eleição. Acho que foi na primeira, né? Antes, quando ele venceu ou anterior? Não, anterior. Então foi 2008? Não, ali 2008 era Mariano e Sandro, né? Então foi 2012 mesmo. Que vocês fizeram, que daí aí formaram o PTB na época. Vado Zilli. Aí tinha a Juscelia. O Rogério, tinha um grupo, montaram um grupo. Um grupo, Uhum. E eu fui. E por que fez essa filiação no PTB na época? Qual era a razão? Lembra disso? Que ano que foi isso aqui? Acho que foi 2012, porque ali a eleição do Sandro foi 2012, né? Sandro e Turati. Vocês apoiaram, o Márcio Honório era PRB na época. E o Turati era PTB, aqui tinha influência Turati era PDT. Sávio, eu acho. Sávio Costa. Do irmão. Aqui foi uma interferência dele. Que aí eles, não, vamos. Aí dividiu, porque o PP na época também estava com dificuldade de lançar candidato, acabou ficando na última hora lançando o Dilnei Almeida, né? E daí vocês montaram um grupo ali, acabou virando um grupo mais forte de partidos que... Não, nós trabalhamos direitinho naquela eleição ali, junto com os amarelinhos, daí era tudo amarelinho. Foi nessa de 2012, né? Que o Sandro se elegeu. Não recorda? Então foi anterior? Não, o Sandro não se elegeu. Então foi na anterior que o Sandro foi vice do... Não, ele não se elegeu, não. Então 2004. Foi 2004, porque 2008 foi Mariano e Sandro. Era recente que eu estava... Correto. Que o Nazar tinha morrido. Então deu a sequência, daí a Cida foi 2001, 2004. Daí 2004 na eleição, então vocês já engataram ali, naquela amizade ali, digamos assim. Na amizade... Na amizade que não teve nem... Não deu muito fruto. Não, nem para dar uma opinião, nem para perguntar. E chegou um ponto que eu não podia nem chegar perto, que eu sentia que não era para chegar. Então, assim... Persona não grata. E eu não dizia que eu ia mandar na Cida, que Deus o livre, se eu não queria que fizesse comigo, eu ia fazer com os outros. Foi dali então que emendou em 2004, que daí vocês montaram esse grupo, que acabou ajudando então... Foi. Foi com o Sávio... Não, mas o Sávio... foi em 2004, Sávio. Mas ali acabou dando um fruto, pelo menos pro Sandro Maciel, né? Que acabou... Porque daí o Sandro Maciel deu uma recuada na eleição de 2008, foi vice do Mariano, ganhou, né? Ganharam a eleição, enfim, com o PP, né? Foi bem bom. Vocês ajudaram, inclusive. Estava também no mesmo grupo. E manteve esse grupo ainda, eu acho que até a eleição de 2012, quando o Sandro acabou ganhando com esses partidos apoiando, né? Sim. Não, eu não tenho problema nenhum. Eu tenho a opinião da ideologia do PT. Uhum. Eu tenho. E hoje mais do que nunca. Mas assim, nunca tive problema de... Tu tem algum político dessa turma toda aí? Quem é a tua inspiração política hoje?
Tu olhar para trás e falar, não, eu me inspirei nesse cara aqui, ou nessa mulher, enfim, tem alguma inspiração política? Alguém que tu te lembras? Não. Não? Não, eu era muito fechada com o Nazário, assim, a gente conversava muito e eu meio desembestadinha também, não era muito Ele articulava e tu... Ele articulava e daí eu chegava e dizia assim, eu acho melhor pensar aqui. Mas ele, se ele acreditasse, ele convencia. Com quem foram, né, desse período todo que tu transitou na política, né? Com quem foram os grandes políticos e com quem tu falaria, esses caras aqui são... Realmente, eu acho que foram os grandes políticos de Araranguá desse período. Eu acho que os grandes políticos de Araranguá estão por trás dos bastidores. E é difícil eu fazer uma nomeação agora... Eu posso até pensar nisso melhor, porque eu sei que tem. Sim, sim. Mas não lembra de alguém assim que... Não, assim, tipo, na época, vamos dizer assim, na época do pai, na época do seu Walter Belizoni, na época do seu Gersino Pasquale, na época do seu Gersi. Todos eles já faleceram. Se eu for fazer elencar alguns nomes assim da minha época... Tem que se bancavam, né? Que sabiam o que estava fazendo e tal. Tem. Araranguá tem. Mas não veio ninguém à cabeça, assim. Então eu vou fazer uma provocação. Eu vou dizer o nome e tu vai dizer, pelo menos assim, bom, ruim ou médio, enfim. Tu vai fazer alguma consideração. Ou me abstenho, né? Ou me abstenho de falar. Pode ser? Pode. Vamos fazer, que é tipo um pinga-fogo. Tá, pode. Vamos começar pelo Mariano Mazzuco. Bem verdadeira? Direta? Eu acho que já deu, né? Primo Menegali. Também. Só isso? Já deu? Deu. Prefeito César. Há controvérsias, mas... Evandro Scaini, que é alguém com quem tu convivesse, inclusive foi, acho que, diretora lá no Arroio, né? Foi isso? Evandro? O Evandro é trabalhador, né? É virador, e é mais... É arrojado. Tu fosse diretora aqui em Araranguá, né? Num cargo de bem-estar? Fui. Aqui eu fui no mandato do Mariano. Isso. E eu fiquei um ano e gostei de trabalhar aqui. Gostei de trabalhar aqui. Boa. Eu vou falar de outros políticos também aí dessa época, então. Neri Garcia. O que tu quer? Qual era... Era bom, era ruim, ou me abstenho? Eu gosto muito do Dr. Neri. Eu gosto muito da pessoa dele. Mas acho que ele sofreu muito. Dá o Guizo. Bom. Enio Rosa. Doutor Enio é uma pessoa... Eu respeito, né? Assim, mas... Tu tá perguntando como atuante, assim? É um político que, quando tu cita, o que te vem à cabeça sobre ele? É a confusão da minha lá, né? Porque ele fazia parte do adversário. Sim. Vinha lá. Essa veio. Manuel Costa. Eu considerava que ele precisava ter mais tato, sabe? Mas ele era... Olha, se pegasse Araranguá, eu acho que ele virava lá do avesso. Sandro Maciel. Leve, né? Leve. É bonzinho. Mais algum político aí que tu lembra? E do Estado, assim, tem algum que tu... Esperidião Amin, Ângela Amin. Por ser do meu partido, mas não é porque é do meu partido que eu vou dizer que é... Tu estás filiado ainda, hoje? Não tá tenho filiado, partido. nem filiação? Não, acho que não. Depois eu voto no Arroio. É que depois que você foi para o Arroio, de lá você não ficou filiada mais. Não. Não tenho partido, não tenho filiação em nenhum. E tens acompanhado a política, tens acompanhado o país, obviamente, assim... Sim, tudo! Basicamente, assim... Tudo! Já estamos chegando no final aqui da entrevista, mas eu queria saber o teu sentimento sobre o atual momento político. Eu me preocupo muito. Eu tenho uma preocupação muito grande,
que isso aqui pode dar um desembesto muito grande. Lula ou Bolsonaro? Bolsonaro. E... Não vou ter... Eu vim com o propósito de não entrar nesse campo. Não vamos entrar, não entramos. É só porque eu estava citando os políticos, eu queria ver qual era a tua para botar na parede, né? Com certeza. Faz parte. Já falei que não devia. E por fim, assim, para deixar... Não devia não, eu devia, ué. É um cidadão. Eu ando chateada porque não posso andar de verde e amarelo, porque por nada eles me assaltam no meio da rua. Não. E por fim, eu queria, né, que deixasse assim, uma mensagem agora para essa turma, essa galera jovem hoje que está na política, né? Tem muita gente que ingressou, né? Tem gente que hoje fala, não, política não é para mim e tal. Enfim, as mulheres estão tendo um outro espaço atualmente na política, né? Fazendo uma breve fala sobre isso, Juscelia. O que tens a dizer para os jovens e para as mulheres? Olha, eu hoje vejo, eu tenho uma impressão que é muito pesado que a gente está vivendo hoje naquilo que é uma repetição que não é apresentado nada mais. Vamos falar do governo como um todo. E eu diria para os jovens que lessem, que estudassem, que procurassem conversar com pessoas esclarecidas, que não vai só na emoção, não vai só no impulso. Não, vai. Mas veja, para não sofrer mais, para não se decepcionar. Eu acredito na liderança que puxa esses jovens. E eu não acredito na outra. E as mulheres? E as mulheres, a força está com as mulheres. E é muito bom elas terem vindo para fora. Porque eu nunca... se eu for, eu apoio, eu gosto. Mas e tem que saber o que está fazendo. Alguma liderança feminina hoje que se destaca? Aonde? É estadual, municipal? Estadual, municipal, que vem à mente. Alguém que tu olha assim, essa é a liderança que eu tô... que tá fazendo alguma diferença. Tem umas deputadas lá que me chama atenção na linha delas, assim. Tem umas que de fora. Tu lembras alguma? Tem a Kiss, não sei como é que é o nome. Bia Kiss? Bia Kiss. Da Distrito Federal. E tem uma política que ela não tem mandato agora, mas que eu admiro muito, né? Fora a Ângela, é a Ana Amélia, do Rio Grande do Sul. Essa também está afastada, né, da política. Mas ela, de vez em quando, ela dá uma entrevista, de vez em quando ela faz uma fala. Já esteve por aqui, por Aranguá. Foi candidata a vice-presidente, né? Foi candidata a vice-presidente, a última. Então eu vejo essas, mas pode ser que tenha mais algumas que não consegui, porque foi a última parte. Passou rápido, né? Passou, quase uma hora de bate-papo aqui. Para mim, falar disso é muito bom. Obrigado por ter vindo aqui, né, a Post TV, participar do nosso projeto Eleições. Sempre bom falar contigo. E ainda mais relembrar desse momento da história de Araranguá aqui, né? Eu queria te agradeço muito aqui pela parceria de ter vindo aqui. Eu sou muito direita, sabe? Eu sou de direita. Sim. Então, a senhora não consigo... Deu para anotar, né? Pela conversa aqui, pela conversa deu para ver. Mas, assim, hoje eu tenho uma maneira bem mais cuidada. Mas eu tenho que me cuidar. Porque senão fala muito. Falo demais. Tá certo. Se é que eu não falei aqui, né? Para mim tá ótimo, tá falando... Acho que falou pouco, acho que devia ter falado mais, apontado mais o dedo para alguns ali, mas aí tu já... Chega o momento da... Não, tem pessoas aí que são tudo meus amigos. Verdade, aí dá uma segurada. Não, eles passou aquilo lá, então tem lugar que eles não podem... Tem vontade de escrever um livro? Já escreveu? Tá escrevendo? Tenho vontade. Tem? Tenho. Aí daí já pode contar tudo isso lá. Obrigado pela tua participação, foi um prazer te receber aqui na Post TV. Não, eu fiz a psicanálise e meu tema, eu já vou... Para encerrar. Para encerrar. E eu fiz o meu trabalho, foi relacionado. Em relação da política. Da postura, porque até eu tive que ir para lá para curar as feridas, imagina. e tudo.
Para curar, curando, Obrigado, né? outro dia a gente vai fazer um programa aqui especial para falar só de psicanálise, então. Ah, então tá. Tá bom? Esse Fechado? esse é bom também. Obrigado pela tua presença, Obrigado sempre bom te também. receber. Obrigado mesmo. Obrigado. Com isso, então, a gente encerra a entrevista de hoje e a gente segue aí com o nosso projeto Eleições 2024.